Pessoal, então aqui um videozinho explicativo sobre adição de números inteiros. Então, o que acontece na adição de números positivos e negativos quando os sinais são iguais? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar o sinal e juntar os valores. Então, aqui, ó, percebam que eu estou adicionando somente números com sinais iguais, tá? Ó, 2 positivos, 2 positivos, 2 positivos, 2 negativos. 2 negativos, ok? Então, o que a gente vai fazer? Como os sinais são iguais, a gente vai conservar o sinal. Então, nesse caso, os dois são positivos, a resposta vai continuar com o sinal positivo. E eu vou juntar os valores que eu tenho. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho 2 e o 6. Juntando 2 com 6 dá 8. Essa é a minha resposta. Na segunda, eu tenho dois valores positivos, então eu vou conservar o sinal e vou juntar os valores. 5 com 9, 14. No terceiro exemplo, tenho dois números positivos, vou conservar o sinal, continua sendo positivo, e vou juntar os dois valores. 10 com 8 são 18. Agora, o que acontece quando eles são negativos? Mesma coisa, ó, como os dois números são negativos e eu estou juntando, então eu vou conservar o meu sinal, tá? Então, se os dois são negativos, continua negativo. E junta os valores. 6 com 4 são 10. Por que acontece isso? Peguei aqui a reta numérica, tá? Para vocês. E eu vou mostrar para vocês por que acontece isso. Bom, eu tenho o número negativo 6. Então, está aqui o negativo 6, ó. Ok? Agora, eu vou andar mais negativo 4. Então, eu estou aqui, vou andar mais negativo 4. Lembram que o sentido negativo é para o lado esquerdo, tá? Então, vou vir mais 4 unidades para cá. Então, eu tô aqui, venho 1, 2, 3, 4. Parei aonde? No negativo 10, que é a nossa resposta. Próximo exemplo, eu tenho negativo 11 com negativo 4. O que eu vou fazer? Como já está escrito lá em cima, eu vou conservar o sinal. Então, como os dois são negativos, a minha resposta também vai ser negativa. Quanto que é 11 com 4? Agora eu vou juntar esses dois. Então, são 15. Se eu tenho negativo 11 com mais negativo 4, eu estou no negativo 15. Próximo, tenho negativo 5 com negativo 2. Os dois valores têm sinais negativos, sinais iguais. Então, conserva o sinal e junta os dois valores. 5 com 2 são 7. Então, essa é a adição de números inteiros quando os valores têm sinais iguais. E se os números tiverem sinais diferentes, o que vai acontecer? Vai permanecer o sinal do número maior e eu vou subtrair os valores, tá? No exemplo anterior, a gente juntava os valores, agora eu vou subtrair os valores. Então, aqui, ó, observem que eu tenho positivo 3, vou juntar com o negativo 2. Então, o que vai acontecer? Vai permanecer o sinal do número maior. Quem que é o número maior? O 3. Então, vai ficar na resposta o sinal dele, que é positivo. Agora, eu vou subtrair esses dois valores. Quanto que é 3 menos 2? É 1. Então, a resposta é positivo 1. Na segunda, eu tenho negativo 6, vou juntar com o... Aliás, eu tenho negativo 5, vou juntar com o positivo 6. Então, o que vai acontecer? Vai permanecer o sinal do número maior. Quem que é o número maior? É o 6. Então, o sinal dele é positivo, a resposta vai ser positiva. E eu vou subtrair esses dois números. Sempre peguem o número maior, tiram o menor, tá? Então, 6 menos 5, 1. Para o próximo, eu tenho o negativo 8, vou juntar com o positivo
4. Qual é o número maior que eu tenho aqui, o valor absoluto maior? É o 8. Então, a resposta vai ter o sinal do 8, que nesse caso é negativo. Então, a gente já sabe que a resposta vai ter sinal negativo. E agora eu vou subtrair os números. 8 menos 4 são 4. Então, a negativo 8 mais o positivo 4 é negativo 4 como resposta. O próximo, eu tenho positivo 6 para juntar com o negativo 8. O negativo 8, aliás, o 8 tem um valor absoluto maior, tá? Então, a resposta vai ter o mesmo sinal que ele, negativo. E agora, eu subtraio os valores. 8 tira 6, sobra 2. Negativo 2 mais positivo 4. O positivo 4, aliás, o 4 tem sinal positivo e ele é maior. Então, a resposta vai ter o mesmo sinal que ele, positivo. Agora, eu subtraio 4 menos 2, que dá 2 também. E no nosso último exemplo, eu tenho 10 para juntar com o negativo 15. O 15, ele é um número maior que o 10, né? E o sinal dele é menos. Então, a resposta vai ter o mesmo sinal que ele, menos. E agora eu subtraio 15 menos 10, que dá 5. Observem aqui, ó. Quando a gente diz permanecer o sinal do número maior, a gente está se referindo ao valor absoluto, tá? Que a gente já estudou lá em módulo.